E não é que a Umbro está botando para varrer neste período de quarentena e dessa vez trouxe o Sport para o centro do debate sobre alfaiataria esportiva? Piacere parlare com voi na volta mais. Eu sou o Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago. Você está no É Quarta-feira, que eu falo sobre design, esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. E logo de cara já vou te pedir, senta o dedo no like. Não esquece de assinar as notificações para você receber todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Também comenta, compartilha e, per favore, espalha la parola per mundo. Bota esse vídeo aqui no seu grupo de WhatsApp, faz o canalzinho aqui crescer. Estamos próximos dos 50 mil inscritos e vai ser muito importante a sua ajuda nessa reta para chegarmos aos 100 mil. Não é que o heritage é a palavra de ordem da marca inglesa, que está apostando alto na ancestralidade dos seus modelos mais famosos e disruptivos criados na década de 90? Sim, a Umbro tem apostado e muito na tradição, com pitadinhas de inovação, recriando verdadeiros clássicos dos anos 90 que ajudaram a pregnar o valor de ancestralidade da marca dentro do inconsciente coletivo dos torcedores brasileiros. E se definitivamente teve uma marca que soube capitalizar esse período de pandemia para se reposicionar e voltar ao top of mind dos torcedores brasileiros, essa foi a marca do Double Diamond. E toda a estratégia de digital da marca está sofrendo uma revolução desde o final do ano passado, quando eles patrocinaram a Copa Youtubers, esse ano se associando com alguns canais, e pro lançamento da camisa do Sport, fizeram uma live simplesmente absurda com presença de rubro-negros ilustres, como o comediante de stand-up Rodrigo Marques e il cantante Lenine. E não foi só isso, no final ainda teve uma presença mais do que ilustre, o rei do Recife, Carlinhos Bala. O grande mote em torno, ou o grande tema em torno dos uniformes para esse ano são os 115 anos do Leão, completados no último dia 15 de maio de 2020. Bom, mas sem mais delongas, vamos direto à análise desse manto, que realmente ficou muito bonito e surpreendentemente aposta com peso mais para o preto em relação à cor rubro, que seria a cor encarnada, como gostam de dizer os torcedores do Recife. Essa alternância entre o uso do preto na parte superior ou vermelho é algo que acontece com certa frequência desde muito tempo na camisa do esporte. Como você bem pode reparar aqui nessas imagens de times clássicos, antigos e vitoriosos desde as décadas de 80 até aqui, com o rubro-negro com encarnado e mais evidência. Mas esse modelo também é um modelo bastante clássico e versátil, que já foi até usado com uniformes predominantemente pretos de uma forma recente aqui. Esse é o tipo de ousadura que só é possível se fazer quando a relação, a simbiose entre parceiro, fornecedor de materiais esportivos e o time tá muito azeitada, tá muito forte. Eu disse ousadura porque no começo da parceria que começou o ano passado, não foi bem assim. Alguns modelos, um lote de camisas da Umbro não tava com a qualidade muito boa e foi alvo até de um rage nesse período de transição. Todo mundo sabe, porém, que a marca é muito atenciosa com esse controle de qualidade rigoroso que ela tem. E por mais que isso às vezes aconteça, ela agiu rápido e conseguiu abafar a crise, e hoje parece que o casamento está às mil maravilhas. Então a camisa desse modelo, ela tem a predominância em preto, com esse degradê que a gente pode chamar de um degradê pixelado, com o uso das faixas horizontais sendo integradas, não com uma gradação de tom mais ameno de cor e fusão de cores, como geralmente é um degradê, né? Você que não está muito acostumado, o degradê é exatamente isso que você usa nos computadores, e a gente tem esse efeito principalmente nas marcas de social media, que une uma cor a outra sem esse intervalo seco, como é a camisa geralmente do esporte que você viu aqui no ano passado. O preto dentro de uma área delimitada retangular e o vermelho idem, formando um padrão sequencial do que a gente chama de flat. Aqui o degradê e a integração se dá nessa versão da camisa por conta das linhas e do recurso gráfico que foi utilizado para dar essa sobreposição e ao mesmo tempo dar uma ideia de vibração, de movimento, como que se a camisa estivesse ali pulsando, como se a massa de torcedores do esporte estivesse ali na arquibancada fazendo aquele movimento de pular e incentivar o seu time. Bacana, né? O detalhe da gola, que realmente é a grande assinatura de personalidade da camisa, com essa gola que começa careca e termina em Y, com o fundo na cor encarnada. Geralmente quando a gola tá um pouquinho mais à frente, você consegue ter a percepção de que tem um acabamento interno. Isso daí é um cuidado de sofisticação e alfaiataria, que é uma marca registrada da Umbro nos seus modelos ou nas suas estruturas de design, como a gente chama o design de alfaiataria, a forma, o shape que a camisa vai ter. E aí forma esse conjunto harmônico
harmonioso que dá o trapézio e os ombros, além de parte das mangas, com essa integração em preto dividido por uma linha que faz essa divisão de estruturação. E nas mangas você tem o encarnado na parte interna da manga e o preto mantido para a parte externa. E aqui da mesma forma para você dar a sequência gráfica do desenho e a unidade visual que remete, que torna identificável o uniforme do esporte. Outro detalhe importante das mangas é óbvio que essa solução também foi feita para acomodar de uma maneira mais clean e com melhor visibilidade a área de espaço destinada para os patrocinadores. Como essa presença do patrocínio é algo que já é comum não só aqui como na Europa também, então a orientação que a gente vem percebendo como uma tendência não só na Umbro, mas nas outras empresas fornecedoras de materiais esportivos é que se façam alguns ajustes, principalmente nesses times que têm listras, para que você possa acomodar a entrada do patrocínio de uma maneira que você consiga manter certa identidade do clube sem afetar demais ou sem canibalizar demais a identidade, e ao mesmo tempo que você reserva uma área para ter um ponto focal importante para quem está trazendo grana todos os meses para manter o negócio do futebol vivo. Outro detalhe das mangas que chama bastante atenção é, além de você ter o barramento das mangas na cor preta, você tem um acabamento que vem no tecido em jacquard também para as mangas e nessa base em dourado, e a função dessa cor extra é justamente prestar homenagem aos 115 anos do rubro-negro. Ainda sobre essa alusão ou essa homenagem aos 115 anos, a gente também tem no barramento inferior direito aqui a reprodução do que seria o primeiro brasão do esporte, adaptado para um contexto de um transfer mais moderno, contendo o Leão do Norte segurando o escudo e sustentando a data, a homenagem à efeméride 115. E sobre esse brasão antigo, que eu achei bem bonito e interessante, tem algumas curiosidades que vale a pena a gente ressaltar aqui antes de dar sequência. A primeira curiosidade está no que diz respeito à definição, a maneira como ele é descrito dentro do estatuto do clube, que é a carta principal de regramentos para as reprodutibilidades dos uniformes e símbolos do Leão do Norte. O primeiro brasão do esporte era assim definido: sobre uma âncora, tendo no braço a data 13 de maio, do braço da âncora, tá? Aqui no topo, a data 13 de maio de 1905, apoiada sobre um par de remos, cruzando com um mastro contendo flâmulas descendentes e um croquete, um salva-vidas, tendo no centro uma bola de futebol entre um pau de cricket e uma raquete de tênis, cruzados em cima pelas letras SCR, que são entrelaçadas num monograma. O monograma é exatamente isso, esse entrelaçamento de letras que forma um símbolo, esse SCR clássico do esporte, que também está aplicado no número da camisa aqui, ó. Logo, esse distintivo, que era muito clássico, representava todas as modalidades esportivas do clube, que ia desde o cricket, chegando até a caça submarina. Só que esse brasão ele era muito complexo, muito difícil de ser reproduzido, ainda mais para aquele período que você não tinha o tipo de tecnologia que você tem hoje. Além disso, ele também não tinha as cores rubro-negras. Mas eis que em 1919, o então presidente rubro-negro Arnaldo Loyo encarou um desafio que para muitos foi considerado super ousado: levar o esporte até Belém do Pará para disputar uma série de 5 amistosos. E o clube, obviamente, que já nasceu grande, não fez feio. Lembrando que naquela época o centro futebolístico paraense era mais evoluído do que o pernambucano. E aí ele conseguiu empatar em 3-3 contra um combinado de Remo e Paysandu. Sim, Remo e Paysandu se uniram para representar meio que uma força do estado para enfrentar o esporte. Ó que louco. E rolou um empate em 3-3. Depois o esporte ganhou de 3-2 da seleção paraense. Aí perdeu de 1-0 pro Paysandu e ganhou de 2-1 no combinado entre Remo e Paysandu, e perdeu de 1-0 num jogo contra o Remo. Só que no dia 3 de abril de 1919 estava em disputa uma escultura que ganhou o nome de Leão do Norte. E aí nessa escultura tinha uma figura de um arqueiro grego acompanhada de um leão super imponente. E aí foi nesse jogo que, para surpresa de todo mundo, o Sport ganhou desse combinado de 2-1 e ficou com o troféu. Só que aconteceu, depois da vitória mauriciana, um torcedor rival invadiu um navio. O time foi de navio pra lá pra poder enfrentar os seus adversários e o cara vandalizou a estátua. Danificou a cauda do leão com um cano de ferro. E esse troféu, ele ficou assim, ele não foi restaurado. Os caras assumiram isso como um troféu do troféu. O fato do torcedor
torcedor rival ter ficado tão revoltado ao ponto de pegar e ter vandalizado a estátua porque não se acreditava que poderia ter perdido, e foi uma prova da grandeza do esporte. Tanto que essa taça está até hoje exposta no memorial do clube dessa forma, vandalizada. Ela não foi corrigida, porque foram 2 troféus, né? O próprio troféu em si e o troféu simbólico da revolta de um torcedor rival por ter destruído o símbolo dessa vitória. E aí, por conta disso, o leão foi adotado como novo símbolo, mascote mesmo de representação do clube. Ficou um símbolo de representatividade desse espírito vencedor do esporte. E o responsável por desenhar o novo escudo do esporte foi o desenhista Armando Vieira dos Santos, que usou como base a heráldica das armas escocesas para fazer a construção do escudo do esporte que existe até hoje. Aliás, para você que curte essa parte de construção dos escudos dos times, curte essa questão da influência heráldica, pois aqui na descrição vai lá e assiste. Eu botei um vídeo super interessante contando um pouco o que tá por detrás da construção dos escudos de times europeus, por exemplo. Vale a pena. Já que a gente tá falando de escudo, a Umbro realmente tem se destacado muito em relação às demais fornecedoras no que diz respeito especificamente ao cuidado, ao trabalhar quase que artesanalmente esculpindo esses escudos de todos os times que ela tem atendido aqui na primeira divisão do futebol brasileiro. E isso não à toa, porque o escudo realmente é um símbolo dos mais importantes que existem na camisa. Ele é realmente uma joia, um grande diamante que precisa ser esculpido e lapidado com todo o cuidado que um ourives teria. A marca tem usado uma tecnologia chamada de TPU, que é um poliuretano termoplástico. É mais ou menos como se fosse aquela borrachinha clichê que você tem nos carimbos bem antigos que são usados nas famílias reais, ou mesmo para você fazer o que a gente chama de impressão flexográfica, que é para aquelas embalagens plásticas que você tem, por exemplo, de maçã, ou de embalagens transparentes como papéis toalhas, papel higiênico, por exemplo. Esse plástico ele é muito versátil porque ele tem uma grande resolução e ele pode ser enrolado num cilindro, ele pode ser esticado, puxado e ele volta à sua forma natural com uma boa resistência e boa durabilidade. Então ele consegue ter uma grande resolução e níveis diferentes de relevo que dão essa textura e esse acabamento super premium pro tipo de escudo. Essa linhazinha de contorno aqui também faz toda a diferença, porque além de dar volumetria, ela parece que dá a impressão de que realmente o escudo foi fundido na camiseta, ele tá incrustado, né? Dá a impressão até que ele não é nem de borracha ou de algo mais sensível, mas como se fosse um escudo realmente de ferro, algo realmente de peso. Isso tem sido um grande diferencial da marca, inclusive na beleza das suas camisas. Outro detalhe que me chama muito a atenção, se você ver com calma aqui, principalmente contra a luz, é o efeito que a camisa gera desse chevron, que são esses padrões que são repetidos aqui em quase que um formato em V. No caso aqui do Leão do Norte, obviamente que seria uma estilização geométrica do que seria a juba do leão. Você vê que o formato lembra um pouco essa coisa da formação do desenho de uma juba, se você pegasse um desenho estilizado ou feito a partir de uma base geométrica. Esse zigue-zague é um tipo de impressão e de textura que é usado com muita frequência e estava muito presente também nas camisas no final dos anos 80 e principalmente dos anos 90, que ajudaram a dar o peso que a marca tem hoje universalmente. Outro detalhe para arrematar aqui diz respeito a essa área de preto e a faixa da integração de degradê ao centro mais alongada, mas ainda assim bem posicionada na altura do peito, que é feita de forma proposital para aplicação do patrocínio master. E é legal que esse degradê pixelado vai ajudar na hora da aplicação, porque por mais que a marca vai ocupar um espaço importante ali, com esse efeito visual, o teu olho vai ficar trocando de posição com a imagem principal e você não vai ficar com aquele efeito de que a marca que está ali impressa está berrando por atenção. Ainda na parte frontal, como último elemento de arremate, tem o símbolo que eu me referi aqui posicionado e o selo oficial da marca que garantem e atestam que é um produto oficial. Agora vamos falar sobre a parte traseira. Mas antes disso, eu queria pedir para você, por favor, para prestar atenção nisso aqui, ó. Eu quero agradecer muito a galera da Minalba Brasil que entrou como apoiador do canal, tá apostando no nosso conteúdo, bem como o pessoal da Infinity Magic, responsável pelo nosso display flutuante, que sustenta aqui a nossa garrafinha de Minalba. Então, Minalba, Infinity Magic, que estão aqui na descrição, e também a Joga Já, que é uma plataforma de fantasy sports, que é como se fosse um cartola, só que você pode colocar dinheiro real e conseguir lucros montando os seus times, não só dentro do Campeonato Brasileiro, mas em ligas incríveis de toda a Europa, como Champions League, Bundesliga, Série A italiana, La Liga, fora a Copa do Brasil, Libertadores, além dos torneios de esportes. Então todos aqui, os nossos apoiadores, muito obrigado, Minalba, Infinity Magic e Joga Já. Continuando aqui na parte traseira, como eu falei para vocês, todo esse efeito de encaixe da parte posterior e também de modelagem faz parte de uma identidade sólida que a marca Umbro está construindo para todos os times que ela dá suporte.
Sport. Aqui atrás você sempre tem essa área para aplicação do Double Diamond, seguido da coroa de louros, e um símbolo complementar de cada um dos times que a empresa tem sustentado. Ainda na parte traseira você pode reparar que a espessura da faixa tem uma continuidade, uma altura similar à que existe na frente, exatamente também para acomodação do patrocinador master. Na sequência você tem a aplicação aqui do número, que em geral é em amarelo, aí eles se apropriam desse dourado para depois no barramento você ter o nome do jogador ou de repente ainda o nome do jogador e mais alguma marca de co-apoio. Um detalhe que me chama bastante atenção aqui é o uso da tipografia. Já falei sobre essa tipografia aqui quando abordei os uniformes do Fluminense feito pela Umbro, tá aqui também. Acho que recomendo que você veja esse vídeo, que tá bem legal, mesmo você não sendo torcedor do Flu, que mostra essa conjunção de fatores que a Umbro tem usado para todos os times que ela tem apoiado. O único detalhe que me chama a atenção, que a gente precisa ter um pouco de cuidado, é se esse dourado, por mais que ele seja um dourado mais envelhecido, mais elegante e que tenha um alto contraste com o fundo, vai dar a legibilidade necessária nos jogos à noite. Só que isso a gente só vai descobrir realmente quando o grande Sport jogar lá. Detalhe importante da aplicação do monograma na base do número, aqui eu achei uma sacada super inteligente. Geralmente os times estão fazendo a aplicação do escudo inteiro, só que como o escudo do Sport, mesmo o mais moderno, ele é muito detalhado, optaram pelo uso do monograma, que é chiquíssimo. Uma coisa que só que me incomoda que é ou só o monograma ou o logo do fornecedor. Não, os dois acho que fica muita coisa se você pensar em todo o conjunto da camisa com as aplicações necessárias de patrocínio. Isso foi a análise da camisa número 1. Em relação à camisa número 2, que geralmente é toda branca, aqui eles usam um pedaço inteiro dessa parte de trapézio e ombros em preto, exatamente para fazer essa fusão e dar a homogeneidade para a coleção, fazer referência direta à coleção desse período, desse zeitgeist, desse espírito do tempo. A estrutura de modelagem é praticamente a mesma, as aplicações e qualidade de aplicações de escudo, logo do Double Diamond, alinhado com a posição do escudo no eixo central no peito, é a mesma. Gostei muito também da maneira como eles têm aplicado o Double Diamond aqui, usando esse contexto do dourado, que fica mais chique, não precisa ficar berrando tanto. E para marcar definitivamente a posição desse período da camisa branca, você tem o efeito de chevron aqui, que fica mais evidente essa questão da juba, é quase que a mesma padronagem, mas ela tá mais evidenciada, exatamente para não deixar o uniforme pobre. Ele fica clean, fica chique, mas não fica pobre. A costura lateral aqui, essa lista lateral que une a modelagem da camisa, é um recurso gráfico interessante, que aqui é mais uma função de acabamento e de marcação desse período de efeméride. Os selos são os mesmos que estão aplicados. A única nota preocupante, vamos dizer assim, tá no uso da tipografia em dourado aplicado sobre branco, e aqui é o inverso. Acredito que a dificuldade de legibilidade vai se dar principalmente naqueles jogos à tarde do Brasileirão, com aquele fundo maravilhoso ensolarado da Ilha do Retiro, que fica aquele solzão no gramado, com uniforme branco. Se bem que o Sport dificilmente vai jogar de uniforme reserva ali, mas pode ser uma situação que não dê a legibilidade necessária num jogo pela manhã ou num jogo que possa ocorrer à tarde. Então é isso, espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Tentei abordar em todos os seus detalhes, como sempre faço aqui, a camisa do Sport. Grande bola dentro da Umbro, mais uma, tá sabendo aproveitar muito esse período de pandemia para trazer um alento para os torcedores brasileiros. E ó, comendo pelas beiradas, a Umbro já é a fornecedora com maior quantidade de times da Série A. Que as outras marcas fiquem atentas. E você, o que achou desse vídeo? Curtiu? O que você achou que faltou eu falar aqui de informação importante? Complementa nos comentários, manda a sua opinião a respeito desse vídeo. Não esquece de compartilhar, dar o seu joinha, e você já sabe, é quarta-feira, Design Sport de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Pelo Sport, tudo bate do mago.